Meus queridos, a paz do Senhor, graças a Deus por essa manhã e essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez em Sua presença, em Sua casa, para glorificarmos o Seu nome e meditarmos na Sua palavra. Eu vou lhe convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em 2 a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A versão que eu vou estar lendo é a King James, atualizada, para o pessoal da mídia projetar. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Meus irmãos, esse texto é o apóstolo Paulo, no final da sua vida, enviando uma das suas últimas cartas a Timóteo, que era um dos seus discípulos no ministério. E historicamente se entende que prestes, ou melhor, no momento da escritura desta carta, Paulo certamente já estava preso, prisioneiro em Roma, provavelmente em prisão domiciliar. O apóstolo Paulo, ele viveu em um período quase que paralelo ao de Jesus. Historiadores entendem que Paulo, ele nasceu aproximadamente 5 anos depois que Jesus nasceu. Certamente Paulo estava vivo por enquanto Jesus estava vivo. Apesar de não haver como afirmar que Paulo encontrou Jesus ou interagiu com Jesus, o seu rápido, ou melhor, a sua rápida ira para perseguir os cristãos logo após a morte de Cristo, subentende-se que Paulo já tinha ideia de quem era Jesus e do que Jesus tinha feito e o que tinha acontecido acerca deste Nazareno que tinha criado um grande tumulto em Israel. E aproximadamente 6 anos depois que Jesus morre, que Paulo, no caminho para Damasco, tem um encontro com ele, é cegado, é curado, e a partir da sua cura ele passa a evangelizar, se tornando no Novo Testamento a principal figura depois de Cristo, e os seus escritos tomam, pelo menos tem a autoria em pelo menos 13 dos livros do Novo Testamento. Paulo, ele era provavelmente um homem de boas condições. Paulo era certamente um fariseu, que não era uma posição que qualquer um alcançava. Paulo, ele tinha estudado sob a instrução de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época, então não era um ensino de fácil acesso, não era uma educação de fácil acesso. Paulo tinha cidadania romana, que é algo que sinaliza que ele tinha boas condições e tinha muita influência e status. Só que Paulo, podendo dizer que ele tinha mérito em ser tudo isso, ou em ser um homem de muito sucesso e de grande status, ele abriu mão deste mérito
E pelo fato de abrir mão deste mérito, Deus permitiu que ele se tornasse aquilo que ele não tinha nenhum mérito em ser, a saber, um poderoso homem de Deus. Não é difícil você encontrar nos escritos sagrados Paulo sofrendo inúmeras perseguições, inúmeras tribulações e sofrimentos internos, contra si mesmo, contra a sua própria carne, sofrimentos externos personificados pelos judeus em seu judaísmo, pelos romanos em seu controle político, por tribos e povos que ele ia pregar e não aceitavam a pregação e o perseguiam, o espancavam, o apedrejavam. O sofrimento não era algo estranho a Paulo. E Paulo fazia tudo isso em prol da fé, do caminho e do evangelho, de tal maneira que ele, tão certo disso, ele pôde dizer, no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todo cristão deve aspirar a poder dizer coisa semelhante. Por enquanto vivemos, e se Deus quiser, ao final da nossa vida. Todo cristão deve aspirar, poder dizer que caminhou com Deus e que se esforçou em Deus e que não se acovardou diante do chamado divino, e que guardou a sua esperança, guardou a sua fé, guardou o seu compromisso. Essa é uma fala que deve ser uma aspiração contínua nossa, em nossa vida. Combater o bom combate precisa ser intrínseco, ou seja, fazer parte da nossa vida. Afinal, é este bom combate que diferencia a nossa vida da vida daquele que não é cristão. E se tem alguém aqui me ouvindo que ainda não é cristão, entenda isso, que hoje Jesus está lhe chamando e lhe dando a oportunidade de você viver uma vida diferente. Porque quando não estamos em Cristo, vivemos uma vida de combates fúteis. O que é o combate fútil? É a busca desenfreada por dinheiro, por fama, por sucesso, por prazeres. É a busca desenfreada pelo desejo de poder esfregar na cara dos outros que eu estou bem, que eu sou bom. São coisas fúteis, que no fim das contas nem precisa chegar ao fim da vida para percebermos que são fúteis. Sem dúvida, você consegue lembrar de uma série dessas perseguições que já foram uma realidade na sua vida, em seu passado, e você já conclui quão fúteis elas eram. Logo, o que diferencia o cristão é o bom combate. É o combate por aquelas coisas que são eternas, que são inegociáveis, que são inquestionáveis, que são certas, que são puras, que são perfeitas, que nos dignificam como criatura de Deus e que nos colocam em um propósito para fazer algo grande nesta vida e nesta terra e neste tempo. Porque se não compreendemos que devemos assumir este lugar e este papel, nós estaremos nos contentando em ser cristãos mortos e uma igreja morta. Algumas semanas atrás eu preguei aqui numa terça e eu falei sobre como Deus, Ele não mudou. Deus, Ele permanece o mesmo. Mas a manifestação da sua glória e do seu poder em nosso meio mudou. E isso não tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com o Espírito Santo, muito menos com Jesus. Isso tem a ver conosco,
com a nossa falha em se colocar no papel ao qual Deus espera que nos coloquemos, que é, assim como Paulo, combater o bom combate. Perceba como eu falei que Paulo, ele não tinha razão para abandonar tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. Se tinha alguém que tinha boas justificativas para dizer assim, eu não posso abandonar tudo que eu construí, eu não posso abandonar tudo que eu sou, era Paulo. Então você que está me ouvindo, por mais que você tenha uma vida aí extremamente atarefada, cheia de responsabilidades, com um tempo curto, você não é o primeiro nem o último, não. E eu te garanto que na história deste mundo, desde a vinda de Cristo, gente muito mais atarefada, com muito mais responsabilidade que você, abriu mão de tudo que tinha, da forma que podia, da maneira que era adequada, para fazer algo para Deus e combater este bom combate. De tal forma que nenhuma justificativa é aceitável para uma pessoa se achegar a Deus e se acomodar. Isso aqui eu estou falando de novo para você também que ainda não é cristão, está me ouvindo esta manhã, porque o convite está posto a você, já saiba disso, e isso aqui já é válido para a caminhada que Deus quer que você siga e se engaje. Nós cremos em um Deus poderoso. Nós cremos em um Deus que é autor de tudo e de todas as coisas. Nós cremos em um Deus que faz as coisas mais complexas e inimagináveis. Mas também cremos no Deus que fez as coisas simples e compreensíveis. Você olha para uma floresta e você consegue diferenciar as folhas, porque este Deus criou cada folha com uma leve divergência no seu tom para que fossem distinguíveis. Isso é extremamente complexo, isso é extremamente incalculável, mas Deus fez. Da mesma forma, Deus ele criou a gravidade que nos mantém assentados, de tal forma que a física, a química, a psicologia, seja lá qual área do conhecimento for, estas áreas não descobrem nada, não inventam nada, elas apenas descobrem aquilo que Deus fez, elas apenas buscam entender aquilo que Deus fez. Então, se cremos em um Deus tão grande assim, temos que também crer que a presença dele em nossa vida precisa ser grande, precisa ser poderosa, precisa ser inquestionável. Nós temos que ser, como servos dele, luz para este mundo, para que onde haja trevas, quando você chegue, as trevas batam em retirada. Para onde há o Satanás imperando, quando você chegue, as estruturas malignas sejam dispersas, porque isto é combater o bom combate. Nós transitamos, ou devemos transitar, em um plano diferente, e com objetivos diferentes. Se não nos igualamos ao resto, se não nos igualamos a todos, se não ficamos paralisados por aquilo que paralisa o mundo, temos que romper com aquilo que é claramente uma instituição do sistema mundano para nos fazer se afastar deste desafio. E rapidamente, eu quero te falar sobre como este combate é travado, ou até ainda, com o que este combate é travado. E uma coisa que claramente vemos na vida de Paulo, que era algo que ele se degladiava constantemente e ensinou arduamente sobre, é sobre o pecado. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 1 a seguir: portanto também nós,
que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Queridos, não existe coisa que enfraquece mais o crente ou o ser humano do que o pecado. Não existe coisa mais danosa para nós como igreja do que o pecado. Meu amigo, minha amiga que nos visita, que ainda não é cristão, a causa da desestruturação da sua vida é o pecado. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Por enquanto há pecado em nós, nós jamais combateremos o bom combate, porque o pecado drena o seu poder em Deus. O pecado faz como um furo no vaso que você supostamente é para ser, e o tesouro não fica contido dentro do vaso, ele escapa. O pecado te impede de falar algo para alguém e a sua fala ser poderosa e ter a manifestação divina através dela. O pecado te impede de um dia, quando sua esposa, quando seu marido, quando seu filho estiver doente e você orar, ele te impede, quiçá, de haver um milagre naquele momento. Porque o pecado, ele provoca separação entre o homem e Deus. E uma coisa que eu estava conversando com o pastor Valdeir um dia desses, um livro que eu li esses dias, que fala algo que foi uma novidade para mim, de como o pecado dentro da igreja prejudica toda a igreja, sem distinção. Sabe o que isso quer dizer? E tome isso para si pessoalmente. Eu estou querendo falar diretamente com você. Eu não vim hoje aqui pregar como se fosse uma apresentação para você avaliar. Eu estou genuinamente querendo que você sinta essa comunicação direta com você. Tome essa verdade para você. Se você entretém o pecado na sua vida, menos milagres acontecem na igreja Renova-me. Se você entretém o pecado na sua vida, menos vidas são libertas na igreja Renova-me. Se você chega aqui e vê o pastor chamando à frente pessoas para serem libertas e curadas, e você tem pecado em você, haverão pessoas que não serão libertas nem curadas por causa do pecado que está dentro de você. A trajetória do povo hebreu saindo do Egito na terra em busca ou na direção da terra prometida, revela isso constantemente. Era um grupo de pessoas que se afastavam e Deus, sem distinção, punia todo o povo. João, então Deus é cruel? Não, queridos, Deus não é cruel. Deus, ele é simplesmente sério. Deus, ele é simplesmente sério. E ele é ainda mais sério com quem já se diz servo dele. O parâmetro para o cristão vai ser mais alto para o que ainda não é. A punição para o cristão vai ser mais alta que a punição para quem não é. Porque o cristão, ele já assumiu o compromisso. E apesar de às vezes nós como cristãos não levarmos esse compromisso a sério, Deus, ele levou quando você se comprometeu. E ele vai lhe cobrar assim como ele deve cobrar.
E se você persistir entretendo o pecado, o resultado disso será a sua morte. E não tem como combater o bom combate se estivermos adoecidos. Não tem como fazermos grandes coisas para Deus se estamos infeccionados pelo erro. É a pureza no nosso coração e na alma do crente que potencializa o agir de Deus em sua vida e através da sua vida. Temos que refletir sobre como estamos diante de Deus. Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, Saul, ele estava vivendo um momento maravilhoso na presença de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer nesse texto que ele estava vencendo todos os seus inimigos. Diz assim: quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse, o seu exército saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Isso aqui é Saul vencendo as tentações, vencendo o pecado, vencendo o bom combate. Mas não demora muito, porque no capítulo 15, Deus manda Saul entrar em guerra. E Deus diz assim: olha, Saul, não é para você deixar nada vivo, até boi, até ovelha você tem que matar. Esse pedido de Deus é muito pouco sobre morte, ou sobre crueldade ou violência. Era um teste de obediência a Saul, porque Deus sabia que Saul precisava do boi para o exército. Deus sabia que Saul precisava da ovelha, mas Deus estava testando a fidelidade de Saul. E aí Saul, ele não mata o boi, não mata a ovelha. Ele poupa a vida do chefe dos amalequitas, se não me engano. Vou confirmar aqui agora. E ele é confrontado dos amalequitas, e ele é confrontado por Samuel, porque ele tinha transgredido a ordem de Deus. E aí Samuel vai dizer assim, lá no versículo 22, agrada-se mais a Deus com holocaustos e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porque a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul há pouco tempo estava cheio de Deus, estava poderoso em Deus, nenhum inimigo poderia resisti-lo, mas o pecado fez Deus rejeitá-lo para sempre. Qual foi o fim de Saul? Se suicidou no campo de batalha. Por quê? Porque o pecado nos enfraquece. E curiosamente, Deus atrela uma vida de santidade ao amor a Ele. A gente tem uma ideia pouco bíblica do que é amar a Deus. A gente acha que amar a Deus é dizer que ama, é vir à igreja, é louvar, é ouvir esta pregação como você está ouvindo. Mas a Bíblia é muito clara, 1 João 5,3, quando diz assim: porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos.
O que é amar a Deus é obedecer aos mandamentos. O que é amar a Deus é obedecer a sua palavra. Quem não obedece não ama. Quem o obedece, ama. Quem entretém pecados não ama, o odeia. Aquele que busca expulsar o erro da sua vida, o ama com todas as suas forças. Aquele que ama a Deus, tem Deus como seu melhor amigo. E quem tem Deus como melhor amigo, não precisa de mais nada. Então, o caminho para que você alcance aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, não é o que a língua diz, não é o que os seus pensamentos desejam, mas é o comportamento na prática de fidelidade a Deus, porque nisto consiste o amor a Ele, obediência aos seus mandamentos. Logo, o arrependimento, ele não é um sentimento. Arrependimento é um hábito. A gente chama de arrependimento aquilo que quem não é cristão também sente. Quem não é cristão, quando erra, faz alguma besteira, se sente mal também. E aí às vezes a gente erra e se sente mal e fala assim: meu Deus, me bateu um arrependimento. Arrependimento é um hábito, não é um sentimento. Arrependimento é um estilo de vida. Arrependimento é você se comprometer a mudar. Se você erra, se sente mal e não muda, você não se arrependeu. O testamento do genuíno arrependimento é a mudança de comportamento. É a renovação da nossa mente. O que isso significa dizer? Que você tem que buscar de Deus que aquelas coisas que te tentam parem de te atrair. Deus não nos salvou, por exemplo, para aqueles que iam a toda uma micareta do ano, para agora, estando na igreja, ficar se doendo, se mordendo, querendo ir. Meu Deus, esse desejo, essa vontade de ir, mas eu sou cristão, não posso mais ir. Deus não nos salvou para isso. Deus, Ele nos salvou para transformar a nossa mente de tal forma que agora você, sendo cristão, quando chega a época do micareta, você nem se atenta a este fato. Isso nem te atrai mais. O genuíno arrependimento gera essa mudança de mentalidade. É aquilo que é tentador parar de lhe atrair. E quando aquilo que nos tenta para de nos atrair, meu irmão, minha irmã, nos tornamos crentes poderosos em Deus. Porque o diabo, ele perde a habilidade de fincar suas garras em nós e nos escravizar. Quando somos livres, somos verdadeiramente livres. E sendo verdadeiramente livres, somos canal desempatado, sem entupimentos, para que o poder, a glória e a majestade de Deus se revele através da nossa vida. Então, combater o bom combate é combater o pecado. E é também combater as aflições. João 16:33 diz: neste mundo tereis aflições. Você vive a vida que eu vivo. Em que sentido? Eu não moro em outro planeta. Eu moro nessa mesma cidade, eu sou sujeito aos mesmos problemas. Então, não precisa a gente ficar se enganando dizendo que a vida é fácil, não é. A vida é difícil, é complicada, tem aflições, tem surpresas, tem perdas.
tem angústias, tem traumas. E a palavra nunca fez questão, tá? Nunca fez questão, a Bíblia Sagrada nunca fez questão de negar essa realidade. De tal forma que é por isso que um evangelho que amacia o nosso ego não é evangelho. Porque ele ignora a realidade. E a realidade é que estamos vivendo um combate. E neste combate, uma parte dele são as aflições. Mas eu queria lhe introduzir a um conceito para lidarmos com as aflições. Na Bíblia Sagrada, todo personagem esteve sujeito à pressão. Pressão é típica da vida de um cristão. Assuma isso como se fosse uma verdade constante. A pressão será típica da sua vida. Não tem um personagem bíblico, nem o próprio Jesus viveu sem pressão. Seremos pressionados constantemente. Mas aí tem algo bom para nós, que estamos em Cristo. E você que está me ouvindo que ainda não aceitou a Jesus, presta atenção nisso, porque é disso aqui que eu vou explicar que você precisa. Quando estamos em Cristo e somos pressionados, e só para não perder a fundamentação bíblica para a questão da pressão, 2 Coríntios 4, versículo 7 a seguir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Olha lá, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. A pressão para o servo de Deus é a oportunidade da manifestação de Cristo. A pressão na sua vida é a oportunidade para a manifestação do poder. De tal forma que eu poderia dizer que a pressão é como o urânio, a usina nuclear é como a oração e a energia é como o poder. O que diferencia o crente de quem não é crente quanto às pressões da vida? Aquele que é cristão, quando sente as pressões, ele leva essas pressões ao trono da graça em oração. Esta pressão, passada pela usina da oração, se transforma em poder. Porque aquilo que não te move, não move a Deus. A sua oração não tem poder se não estiver te pressionando. Então pega esta angústia, pega esta dor, pega esse sofrimento e apresenta na usina da oração, que o resultado vai ser poder de Deus na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Há alguém de vós doente? Chame os presbíteros a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz.
eu sinto algo particular meu, que Deus me trouxe a esta igreja para eu aprender a orar. Eu não era uma pessoa de oração não, tá? E você já deve ter percebido, temos um pastor que, se tem alguém de oração, é ele, né? Ele fala de oração o tempo todo. E como Deus tem, muito obrigado, como Deus tem me despertado para este negócio, o poder da oração. Só que muitas vezes não entendemos esta lógica, que para vencermos neste contexto do combate às aflições, precisamos que elas nos apertem, para que a nossa oração seja uma oração de poder. Por que é que muitas vezes eu estou com dor de cabeça e oro pela minha dor de cabeça e essa oração não é respondida? Porque eu não estou suficientemente movido por essa questão para que eu ore com ênfase, com determinação, com fé. Por muitas vezes em minha vida eu já orei por parentes da minha família que não são cristãos. Mas eu tenho que ser muito sincero e reconhecer, e já caminham para concluir, que muitas dessas orações não eram movidas pela pressão. Eu não me condoía com a situação daquele parente. Eu não buscava sentir em mim o problema e o desespero que aquele meu parente ia vivendo e o trágico destino para qual ele estava seguindo. E aí eu comecei a orar nesses últimos tempos e falar assim para Deus: Deus, eu quero sentir dor pela vida do meu tio. Eu quero me angustiar pela situação do meu primo. Eu quero sentir uma contrição profunda pelo estado destas pessoas, para que quando eu ore por elas, não seja uma oração fraca, vazia, seja uma oração fervorosa e de fé. Isso é você pedir a Deus pressão, para que esta pressão, posta em oração, se transforme em poder. E isso também é válido, e vou aqui fazer um resumo do próximo tópico para a gente conseguir terminar no horário. Isto também é válido para que sejamos grandes homens e mulheres de Deus. Não seremos grandes homens e mulheres de Deus por enquanto não formos pressionados. Não haverá milagres através da sua vida por enquanto o desejo de que haja milagres não lhe gere uma contrição profunda para que Deus alcance e cure e sare a vida das pessoas. Não haverá salvação se nós não orarmos buscando sentir em nós a dor na alma daquele que não conhece a Cristo, a situação tenebrosa que se encontra aquele que ainda não se comprometeu com Deus. Todos os grandes homens de Deus na história e na história moderna, eles eram homens de grande oração. Girolamo Savonarola, um dos precursores da grande reforma, ele, a história diz, orava desde criança, e ele adulto se amargurava tanto pelas vidas que se perdiam na sua cidade, que ele orando nas escadarias do púlpito da igreja, as escadarias comumente ficavam encharcadas de suas lágrimas. Jonathan Edwards, grande avivalista do século XVIII, separou seu dia em 3 turnos: 8 horas para dormir e comer, 8 horas para trabalhar e 8 horas para jejuar e orar. Eles e tantos outros eram grandes homens de Deus, mas eles tinham esse denominador comum:
eles buscavam sentir a pressão para que a oração que eles faziam fosse poderosa e gerassem produtos espirituais. Então, eu julgo que isso é um convite para que nós, como igreja, nós não nos acomodemos querendo viver o céu na terra. Hoje isso tem se difundido muito. Queremos viver o reino e a glória de Deus nesta vida. Queremos conforto a todo instante, prazer a todo instante. Na primeira aflição, já queremos jogar tudo para cima, abrir mão de tudo, entrar em guerra com Deus. Queridos, a pressão é a perfeita oportunidade para você crescer em poder. A pressão é o momento ideal para você ser elevado na dimensão de intimidade com Deus. Então, a partir de hoje, quando a pressão se manifestar e se revelar em sua vida, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar graças a Deus em tudo e constantemente, para que você aproveite este momento e em oração prospere em poder. E se você fizer isso, junto comigo, junto conosco, esta igreja será poderosa nesta cidade, neste estado e neste país. Eu vou dizer algo aqui, e minha voz já está indo embora. Se você pôr isso em prática, comigo, conosco, isso aqui não é profetada. Isso aqui nem precisa ser, isso é bíblico, isso é teologia. Se colocarmos isso em prática, esta igreja será um dos instrumentos mais poderosos para a salvação de almas neste mundo. Neste mundo. João, mas não é Deus que escolhe esse negócio? Não. Não é Deus que define quem vai fazer e quem não vai? Não. Não é Deus que na história escolheu igrejas específicas para que grandes coisas fossem feitas? Não. Deus, ele se utiliza de quem se dispõe. Deus se utiliza de quem se coloca na brecha. Se essa igreja se colocar na brecha, você, eu, até quem é cristão há décadas, vai se surpreender com as coisas grandiosas que Deus vai fazer através de nós. Fica de pé, por favor. Combatemos para alcançar a coroa, porque é o que o texto diz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Queridos, o mundo quer nos fazer esquecer da nossa maior esperança. A maneira como a sociedade tem se estruturado é para nos afastar de Deus. A tecnologia, que por muito tempo era vista como uma ferramenta auxiliar, hoje é uma ferramenta que nos embebeda com lixo e com besteira. Preferimos ficar pregados na tela de um celular a ler a palavra, a nos dedicarmos à oração, a falar de Deus. E a vida cada vez, como já disse, vai ficando mais difícil, e isso tem tomado o nosso foco da nossa esperança e aprisionado ele nesta vida, de tal forma que às vezes se torna raro ouvirmos sobre a glória de Deus, de tal forma que às vezes se torna raro ouvirmos sobre a volta de Jesus. O cristão que combate o bom combate tem em si constantemente esta esperança.
de um dia ir morar eternamente com Deus. Eu ainda acredito que um dia viveremos eternamente com Deus. Vai chegar um dia que aquilo que é imperfeito será feito perfeito, e aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. E desta forma, neste momento se dirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O dia da nossa adoção está próximo. Corramos para este objetivo como atleta de Cristo deve correr. Corramos para o alvo como devemos tê-lo como prêmio máximo da nossa vida. Eu não estou nesta terra para encher minha conta de dinheiro. Eu não vim a este mundo para vestir as melhores roupas. Eu não vim a este mundo para ser admirado por você. Nós viemos a esta terra para levar junto conosco o máximo de vidas para Deus. E um dia nos ajuntaremos com Ele nos ares, e seremos para sempre consolados de todo este problema, de todas estas aflições, de todo este pecado. Um dia descansaremos no colo do nosso Senhor. E é por isso que eu quero saber se nesta manhã tem alguém que, ouvindo esta palavra, entendendo esta mensagem, deseja a partir de hoje passar a combater o bom combate. O bom combate tem seus desafios? Tem, mas Deus vai estar contigo em todos os desafios. Tem aflições? Tem, mas você vai ter ao seu dispor a oração para transformar a pressão dessas aflições em poder. E a melhor parte, este bom combate implica na salvação da nossa alma. Não existe salvação sem Jesus. Não existe céus sem entregar a sua vida a Ele. Não se engane. Se você morre sem aceitar a Jesus, você não será salvo. É uma verdade dura, é crua, é incômoda, mas é a Bíblia. Tem alguém aqui hoje, e eu não vou insistir, já é 12:02, eu tenho que terminar. Se houver alguém, eu te convido a vir aqui à frente, que vamos orar por você. Deus está te convidando para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. E Ele está te dando a oportunidade agora, para vir a Ele. Tem alguém? Não? Curve sua cabeça comigo, todos. Senhor Deus, te agradecemos por esta palavra, que ela se torne fortaleza em meu coração e no coração do teu povo. Nos fortalece a cada dia, nos anima para este bom combate, nos faz compreender claramente o teu propósito para nós e para a nossa vida. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Tem mais alguém? Agora eu tenho que perguntar de novo. A igreja entra em oração. Pede aí, põe isso em prática aí agora. Pede para Deus te fazer sentir dor por quem está aqui e ainda não aceitou a Jesus. E começa a orar com fé e fervor, para que esperemos dele poder. Eu vou continuar a orar. Se você quiser vir, você vem. E depois que eu entregar o microfone para o pastor Valdeir, se você quiser vir, pode vir. Senhor Deus, manifesta a tua glória e o teu poder através de cada servo teu neste lugar. Que a tua majestade venha ser genuína em nosso meio. Aqui está vindo a segunda pessoa para Cristo. Deus abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Alguém acompanha ele, por favor. E eu te peço, Jesus,
que os teus servos e pessoas, homens, mulheres, crianças, nesta congregação, venham ser cheios de Ti, para combatermos este bom combate, para sermos grandes instrumentos nas Tuas mãos. Nós queremos mais e mais de Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Essa palavra edificou a sua vida. Deus está salvando nessa manhã. E tem mais pessoas para poder sair do seu lugar. Há uma verdade de Deus, queridos, é que Jesus é o único caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E eu tenho certeza que você está com vergonha de sair do seu lugar. Mas não tenha vergonha na presença de Deus. Não tenha vergonha na presença de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero fazer essa oração com você e por você, no nome de Jesus. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer destruir as fortalezas que estão dentro de você, que tem te impedido de progredir, tem te impedido de avançar, tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus. No nome de Jesus, pela última vez, saia do seu lugar. Saia do seu lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero fazer oração aqui com a igreja. Todas as cadeias dessa manhã agora, todas as cadeias, no nome de Jesus, onde há uma prisão espiritual, onde há uma vida sendo amarrada, aonde há uma cadeia, no nome de Jesus agora, nós desfazemos agora a força desse mal, nós cancelamos agora, no nome de Jesus, todas as ações malignas, tudo que está impedindo essa pessoa de vir à frente, agora, no nome de Jesus, caia por terra toda barreira, toda corrente espiritual, tudo aquilo que está impedindo de vidas virem à frente, agora, no nome de Jesus, sejam quebradas agora, no nome de Jesus. O teu Pai te chama nessa manhã. O teu Pai está dizendo: vem filho, vem filha. Você um dia estava na minha presença, mas você se afastou dela. É na casa do Pai que você encontra provisão. É na casa do Pai que você encontra a alegria verdadeira. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, Senhor, preciosas. Nós abençoamos, Senhor, essas vidas preciosas. No nome de Jesus, nós desfazemos agora toda a obra do mal sobre as suas vidas. Nós apresentamos, meu Pai, cada vida aqui no teu altar, diante de ti, Jesus. O teu precioso sangue as comprou. O teu precioso sangue as lavou. O teu precioso sangue, Senhor, as purificou. Limpa, restaura, reconstrói. Reconstrói, meu Pai, tudo aquilo que um dia foi destruído. Restaura
Restaura, Senhor, a vida deste homem. De toda falência, de toda perda. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, e abençoa. No nome de Jesus. Todo mal seja declarado, eu declaro agora vencido. Todo mal seja rompido. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Abençoa, Pai, tua filha amada. Abençoa, Pai. Reconstrói, Senhor. Restaura. No nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que vocês que estão aqui na frente, coloquem a mão no coração de vocês, por favor. Eu quero fazer uma oração com vocês. Repita comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por ter me perdoado nesta manhã. Escreve meu nome no livro da vida. E eu te agradeço, Senhor, porque o teu Espírito me convenceu. O teu Espírito me desnudou. O teu Espírito habita em mim a partir de agora. E eu te louvo e eu te agradeço. No nome de Jesus. Eu entrei vazio, mas estou saindo cheio da tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Pega o nome deles. A gente vai pegar o nome de vocês para a gente tomar um café com vocês. Tá bom? O pessoal vai conduzir vocês aqui à sala. Rapidinho, 2 minutinhos. Amém, queridos? Deus abençoe. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam dados a todos